Olá, este é o quadro Semente da Palavra, que traz uma reflexão, uma semente para a palavra de Deus acompanhar o seu dia, acompanhar a sua vida. E hoje eu quero te convidar a refletir sobre o que nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 23, quando fala do início do ministério de Jesus, quando nos conta do batismo de Jesus. E o texto nos diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Esse texto que eu acabo de ler nos conta de um episódio, de um momento, um símbolo na vida de Jesus, que diz que é quando começa o seu ministério. O começo do ministério de Jesus não começa com o que ele faz, mas começa com a sua identidade, lembrando quem ele é. Jesus, ao ser batizado, nos conta essa experiência que ele estava orando. Ele estava na presença de Deus e nisso o céu se abriu. E ele ouviu uma voz do céu que revelava sua identidade, afirmava sua identidade, que falava diante de qualquer coisa que ele poderia fazer, quem ele realmente era. E o que ele ouviu foi a voz do Pai dizendo para ele: Tu és meu filho amado. É interessante que no Evangelho de Lucas é aquele evangelho que nos conta, segundo as Escrituras, que trata de colocar os acontecimentos da vida de Jesus em ordem. Que a gente, numa ordem cronológica, tem como os fatos aconteceram. E esse fato, esse episódio do batismo de Jesus é muito marcante, porque nos traz essa segurança de que no amor do Pai é que realmente nós descobrimos a nossa identidade. Muitas vezes as pessoas, eu, você, somos marcados por simplesmente pensarmos que a nossa identidade está no que a gente faz. Está em diversas afirmações que fazem sobre nós e que muitas vezes vão nos moldando, nos deixando inseguros, nos deixando sem confiança, onde a gente tenta se adaptar, onde a gente tenta de alguma maneira fazer algo para que as pessoas reconheçam o nosso valor. E a partir do reconhecimento do nosso valor, a partir daquilo que nós vamos fazendo, é que nós vamos medindo a nossa força. A gente percebe que a força de Jesus estava no amor do Pai e na certeza que ele era um filho amado de Deus. A Bíblia nos conta logo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a sequência desse texto, que ao sair dali, quando Jesus seguiu adiante, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E o inimigo tentou Jesus num jogo de palavras, em ofertas nas quais foram feitas que todas elas testavam a sua identidade. Mas a segurança dele era de sempre falar: está escrito. Ou seja, a força de Jesus, mesmo quando foi tentado no seu limite intelectual, emocional, físico, espiritual, foi sempre lembrar da sua identidade. E você que me escuta hoje, você que chega nessa mensagem, eu quero dizer para você que toda a sua segurança, que toda a sua identidade precisa ser formada, moldada e descoberta no amor do Pai, naquele que diz para você: Tu és meu filho amado. Quais vozes você tem escutado? Quais vozes você cria expectativa para formar a sua identidade, para te dar segurança, ou talvez coisas que você faz onde você busca por isso? Eu quero te lembrar hoje. Se você já descobriu a sua identidade como um filho amado de Deus, essa é a verdade que te sustenta. Essa é a sua verdade. O amor do Pai estará contigo por onde você andar. Eu ainda lembro
Uma experiência de uma vez que eu fui jogar uma partida de futebol quando eu era criança. E eu lembro que era uma partida que gerava uma expectativa, tinha torcida, era contra um time difícil que nós iríamos jogar. Eu lembro que em meio a toda aquela insegurança normal da idade, da imaturidade, do desafio que eu tinha pela frente, que naquele jogo meu pai disse que estaria presente. E o meu pai chegou para mim um pouco antes do jogo, quando eu estava entrando no vestiário, e disse: "Filho, eu tô aqui". Eu lembro que eu me arrumei no vestiário, fui para o jogo e durante o jogo várias vezes eu lembrava: meu pai está aqui. Independente do que acontecer, eu sei quem eu sou. Meu pai está aqui. Eu não sei qual momento da sua vida você está enfrentando, quais desafios você está passando, mas eu quero te lembrar da segurança que nós temos no Pai, de poder saber o Pai está aqui. E como filho amado de Deus, você ir adiante, você seguir em frente, você experimentar na sua identidade que você é filho. Então a mensagem para o dia de hoje é: filho amado é a nossa identidade. Tem uma palavra de Freud, na qual ele diz, analisando o comportamento humano, a vida humana, quando ele via as pessoas, ele via que tinha algo que era um diferencial na vida de todas elas, que ele dizia: como é segura a pessoa que sabe que é amada. Você sabe que você é amado? Experimente a segurança do amor do Pai. Busque a Ele, viva para Ele e firme a sua identidade nessa segurança. Você é um filho amado. Se você gostou desse vídeo e lembrou de alguém que precisa ouvir essa afirmação mais uma vez, se foi uma afirmação importante para você, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir, compartilhar essa mensagem com alguém, e eu quero saber quem chega até aqui. Se você chega até aqui, coloque nos comentários: o Pai me ama, eu sou um filho amado. Coloque uma frase que fale desse amor do Pai sobre a sua vida, para eu saber que você tem acompanhado essas mensagens e continuar sendo um incentivo para eu levar essa mensagem para mais pessoas. Nos encontramos no próximo vídeo, mas não esqueça, você é um filho amado. O amor do Pai é o lugar da nossa segurança, da nossa identidade,